Olá pessoal, nesse vídeo veremos as possibilidades de juntada que o CIPAC possibilita. Acessamos processo e veremos que aqui temos juntada de processo, onde podemos fazer a juntada de processo ou juntada de documentos avulsos a um processo. Em juntada de processo, há duas possibilidades, a juntada por anexação ou por apensação. Se você observar essa parte aqui em amarelo, a gente tem algumas instruções relacionadas à juntada. Um ponto interessante é que, e por que por apensação ou por anexação? A juntada por anexação, ela é uma juntada definitiva. E a juntada por apensação, ela é uma juntada que ela mantém a individualidade de cada processo e ela tem um tempo para durar. Ela mantém o objeto de cada um dos processos. Aqui, quando a gente faz a juntada por anexação, a gente está dizendo que agora aquilo tudo responde num único processo. Aqueles dois processos, aqueles três processos, quantos compor. Dessa forma, a juntada por anexação é quando o objeto dos processos são o mesmo e a resolução termina sendo apenas uma. A juntada por apensação, ela é algo muito mais assim de necessidade de conferência e de informações complementares para um processo. Isso se encaixa muito bem em processos de aquisição de compras, de processos que precisam ser auditados, que têm diversas etapas e processos que complementam aquela atividade. Um contrato, especificamente, que você tem fiscalização, tem fornecimento, tem diversas etapas, processo licitatório. Nesse caso, se você precisar juntar todo o macro processo para uma auditoria, alguma coisa, fica muito mais fácil de encontrar todo o contexto daquela aquisição, dessa forma, fazendo essa juntada para apensação, que seria uma forma de juntar todos em uma única, tipo assim, seria a forma de eu linkar todos os processos relacionados àquela aquisição específica ou àquela atividade. Eu estou dando um exemplo na aquisição, mas não necessariamente serve apenas para aquisição. Mas processos que são atividades distintas, mas para cumprir o mesmo objeto, um objetivo maior, seria o processo que deu origem a esses outros processos. A juntada pode ser, a juntada por apensação pode ser uma alternativa para você manter o elo entre eles. E a juntada por anexação é quando o objeto realmente é o mesmo. Um exemplo assim, se você tem dois processos com o mesmo objetivo, que partiram em momentos diferentes e de repente identificam que o objeto é o mesmo para aqueles processos e a resolução seria apenas uma, esses processos podem ser juntados, porque eles, cada um compõe uma certa quantidade de documentos que reforçam a uma justificativa daquela demanda, e nesse momento eles se complementam com um único objetivo. Aí seria mais ou menos a ideia de utilizar cada uma das formas de juntada. Na juntada por anexação são geralmente processos com o mesmo objetivo, não necessariamente eles estejam cadastrados da mesma forma, por isso que a gente precisa padronizar essas questões de cadastro, porque o CIPAC, mais na frente a gente vai dar uma olhada, ele exige que o tipo do processo seja o mesmo para fazer essa juntada. Já a juntada por apensação, ela todas as juntadas elas geram um termo de juntada que tem que ser assinado, um documento que complementa o processo. E esse documento vai trazer a justificativa porque isso está acontecendo. Então, ok, vamos acessar a juntada por apensação. Depois a gente vai dar o exemplo por anexação em tela. Ok, dessa forma, ao selecionarmos a juntada por apensação, essa é a tela que é apresentada. Mais uma vez aqui em amarelo, destacado, algumas informações. E a primeira coisa que devemos fazer é a escolha do processo principal. Eu vou escolher aqui
esse de pagamento de bolsa. Ok, isso mesmo. Selecionar. Mais uma vez, você pode observar na parte superior mais um destaque com o conteúdo relacionado ao procedimento. Os dados gerais do processo que você selecionou para ser o processo principal. E aqui você pode filtrar, se você tiver o número do outro processo que você quer botar como processo para compor. Deixa eu ver especificamente aqui. Eu vou pegar esse de solicitação de orçamento. Estou criando o cenário aqui, mas assim, é necessário haver uma relação para que você inclua esse processo como resultado. E vamos passar. Eu poderia incluir um. Se eu perceber que está errado, eu poderia removê-lo aqui, escolher o correto. Como posso incluir outro, incluir. Para deixar dois aqui para vocês verem que pode ser um, dois, três, quantos forem necessários. Ok, eu tenho o processo principal, os dois processos estão apensados. Continuar. Mais uma vez, instruções na parte superior. Agora é a hora de justificar essa juntada que fizemos. Você vai ter que incluir um despacho. Você pode anexar ou informar. Sugiro sempre que utilize o informar e escreva o despacho. A justificativa, explicando a situação, porque foi feito, o que está fazendo cada um desses para as pessoas para a pessoa que receber esse processo ou a unidade, vai conseguir entender por que você incluiu esses dois processos aqui. Você faz uma justificativa, esse processo está, o processo de número tal está para que seja identificada tal e tal operação nas páginas tal, no anexo tal, e vai justificando. No processo seguinte, essa informação você poderá encontrar. Então, cadastrar. Lembrando que esse tipo de juntada, eu posso depois desfazê-la, porque ela está aqui simplesmente, ele está sendo executada para apresentar alguma informação que não tinha nesse processo, mas que tinha nesses outros, para que você não gere redundância de informação. Já que essas informações estão aqui e estão registradas aqui, você pode complementar esse processo principal com essas informações que não dizem respeito necessariamente a isso, mas que trazem informações para a tomada de decisão, ou que reforçam a tomada de decisão, ou que mostram que já foi tomada decisões semelhantes. Vai depender do motivo pelo qual você incluiu o processo em juntada. Então, justifiquei, digamos que tem um texto aqui bem bonito explicando tudo, o que vocês precisam fazer de maneira clara e específica, e cadastrar. Eita, eu não esqueci. Muito importante aqui, essas questões. Escolher o servidor responsável pela juntada. A informação que tem lá em cima, inclusive, é relacionada a isso. Se sou eu que estou respondendo, esse documento já vai se tornar visível. Mas se for outra pessoa, ela vai ter que autenticar. Ao cadastrar, recebemos essa mensagem e podemos observar. Esse canto superior é sempre bom ler o que acontece aqui, que isso aqui ajuda bastante. Pronto, aqui está dizendo que a juntada foi cadastrada com sucesso, está dizendo que é necessário realizar a assinatura do termo, para eu verificar nos documentos pendentes de assinatura. Traz os dados gerais da juntada, né? O processo principal e os processos apensados, processos acessórios apensados. Essa é uma das formas de fazer juntada de processo. Ok, agora teremos que assinar o termo de juntada. E onde é que encontramos esse termo? Da administração.
Aqui a gente acessa assinaturas pendentes. Posso aqui alterar, assinar o documento ou visualizar. O termo ele é automático, diz quais são os processos e OK. Mas também podemos encontrar na mesa virtual documentos pendentes de assinatura. Aqui está o termo. Eu posso assinar o documento. Mas também tem aqui o menu onde eu posso assinar, alterar ou visualizar o documento. Aqui eu tenho a visão geral, posso baixar, visualizar assinantes, no caso sou o único. Eu tenho aquele mesmo menu lá fora, só que aqui eu tenho dados gerais do documento, trâmite que ele não tem, ocorrência também não. Vamos assinar. Aí eu poderia fazer alguma alteração, complementar alguma informação, caso achasse necessário. Ok. Em processos na unidade, vamos ver como é que ficou o processo. No caso foi esse o processo principal. Aí aqui são os dados gerais, documentos, a lista de documentos desse processo, os trâmites, e aqui a gente identifica que ele tem 2 processos acessórios. Eu posso visualizar o termo,